Confesso que é sempre uma alegria quando eu venho aqui e hoje foi dada a missão para mim de iniciar a nova série de pregações, Histórias que Jesus Contou, que no caso são histórias antigas, está um pouquinho mais embaixo, que guardam lições extraordinárias. Então, serão algumas pregações ao longo aí desse mês, talvez o próximo também. E na maioria delas, a gente vai conseguir enxergar um negocinho muito legal chamado parábola. O que é essa bendita parábola? Então, venha, se assente aí, que a gente vai começar a pensar exatamente no que são parábolas. Que são histórias, mas com um fundinho um pouco diferente de uma história que a gente conhece naturalmente. Então, para iniciar, eu queria que vocês abrissem aí em Mateus capítulo 13. Esse é o texto que nós vamos ler hoje. O texto que nós vamos ler aí, Mateus capítulo 13, do verso 1 até o 9. E depois a gente pula para o 18 e vai até o 23. Mateus capítulo 13, do verso 1 até o 9. Eu vou ler na versão NVI. E diz assim então, Mateus 13, do 1 até o 9, a princípio. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça para ouvir. Ouça. E aí pula agora lá para o versículo 18. Eu vou ler do 18 até o 23. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a atende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a atende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Até aqui, gente. Eu sei que tem bastante coisa hoje, mas eu acredito que nós juntos vamos conseguir entender o que esse texto quer falar conosco. Logo no versículo 1, se vocês repararem, ele começa com a seguinte expressão: naquele mesmo dia, Jesus saiu e assentou-se à beira-mar. Talvez vocês podem estar se perguntando o que estava acontecendo nesse mesmo dia. É só a gente voltar um pouquinho e ler o capítulo 12. No capítulo 12 seria aquele mesmo dia que Jesus vai ali para a praia, depois vai para o barco. Só que algumas coisas acontecem antes. Na verdade, bastante coisas acontecem antes. Os discípulos, por exemplo, eles escolhem cereais ali no sábado, começam a comer, e os mestres da lei e os fariseus ficam muito bravos. Por que você está fazendo isso? É sábado, não pode. E aí Jesus começa a ter uma conversa com eles, e para ficar mais legal, Jesus cura um cego e mudo, um homem com as mãos deformadas, para mostrar para aqueles homens que esse negócio de cura não pode. Jesus estava fazendo coisas totalmente diferentes, ensinando coisas diferentes para aqueles homens. Então, essas coisas aconteceram nesse dia
Provavelmente um monte de gente começou a seguir Jesus, ao ponto de chegar num local que ele não tinha mais o que fazer, não tinha mais para onde ir. Ele fez o quê? Teve a ideia genial de subir num barco e ir lá para o meio da água. E provavelmente ninguém seguiu ele porque ninguém tinha barco, né? Então, isso é o que acontece nesse grande dia. Esse aqui é conhecido por muitos autores como o dia cheio, o grande dia. Foi um dos dias onde Jesus mais trabalhou, digamos assim. Então, foi bastante coisa que aconteceu nesse dia. E aí, pulando para o versículo 2, diz lá que uma grande multidão se reuniu, tão grande que ele teve que entrar nesse barco, se assentou no barco ali e tal. Então, a ideia aqui, queridos, da palavra reuniu ou se juntou ali, vem no sentido de começar a brotar pessoas de repente, do nada, como se fosse um formigueiro, gente saindo do chão. Jesus olhou e falou, eita, quanta gente! Essa é a ideia. Então, eles foram se juntando, foram se aglomerando, foram amontoando ali do lado de Jesus, porque provavelmente eles procuravam alguma coisa. Alguns estavam ali por interesse, outros estavam ali porque de fato precisavam, e conforme o livro lá de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, trabalha a ideia de que Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem. Provavelmente a maioria das pessoas ali estavam desesperadas, né? Como eu disse, alguns só queriam farra, alguns só queriam comer peixe, outros só queriam comer pão, mas fato é, uma grande multidão se aglomerou ali em volta de Jesus. Basicamente o metrô 6 horas da tarde. Para quem pega metrô aqui, para quem já pegou alguma vez na vida, sabe como que é. Ou o ônibus que vai para Diadema 6 horas da tarde, que passa lá embaixo. Helenilton sabe muito bem o que eu estou falando. É abarrotado de gente. Uma vez eu precisei pegar esse ônibus vindo lá da Arca até aqui. Eu me arrependi. Eu falei, meu Deus. Eu vim assim, ó, no ônibus. Parecia uma lata de sardinha o negócio. Então era isso que estava acontecendo. E foi justamente por isso que Jesus saiu. Porque se ele não saísse dali, provavelmente as coisas seriam um pouco mais complicadas. E aí então, ele tem, como eu já disse, essa ideia genial de ir num barco, e esse barco funcionou como uma espécie de púlpito. Jesus fica num determinado lugar, e as pessoas ficam em outro lugar um pouquinho distante, ouvindo Jesus. Os autores aí vão dizer que ali estava estabelecido um anfiteatro. Esses caras que estudam mais um pouquinho do que a gente. E essa é a ideia então. E agora começa. Jesus falou por muitas coisas, né, no versículo 3, a parte A, dizendo. Tem um negócio aqui um pouco esquisito. Eu não sei se vocês conseguiram reparar. Logo no início do versículo 3 parece ter uma grande redundância. Porque o texto diz que Jesus lhes falou muita coisa por meio de parábolas, dizendo. A palavra falar e a palavra dizer, no nosso português, na nossa língua, para nós significa exatamente a mesma coisa. Falar e dizer seria redundante. É a mesma coisa que eu estar aqui falando, dizendo para vocês, e vocês vão dizer, não, mas Lucas, não precisa falar dizendo. É só falar. A gente entende o que significa. Mas a ideia aqui nesse texto é de que quando Jesus fala algo, é no sentido de literalmente ele abrir a boca, emitir voz, começar a falar. Então Jesus começou a conversar com aquelas pessoas. Jesus começou a contar já essas histórias, ou a parábola do semeador que a gente está vendo. E aí a expressão dizendo, que tem no texto, vem na ideia de Jesus começar a afirmar algo. Começar a ensinar, começar a exortar, a aconselhar, a orientar aquelas pessoas. Ou seja, ele começa a contar histórias, ou seja, aquela parábola, e com isso já começa também a exortar as pessoas que ali estavam através do que ele estava falando, através do que estava sendo contado por ele. Jesus sempre foi um homem extremamente didático. Jesus tinha algumas alternativas impressionantes, que se a gente começar a reparar nele, vão nos ajudar bastante no nosso dia a dia, como a gente fala, como a gente lida com as pessoas. E o que significa então essa palavra parábola? Eu coloquei aí no boletim, de forma bem resumida, mas a ideia de uma parábola, não sei se alguém já ouviu, alguém que faz matemática aí já ouviu alguma vez, ou antena parabólica, essa palavra não é tão esquisita para a gente. Mas a ideia de uma parábola bíblica, ela basicamente vem assim colocar alguma coisa ao lado de outra para medida ou para comparação. Basicamente é isso. Então, queridos, aqui Jesus estava lançando uma ideia profunda,
ao lado de algo que ele já estava falando. Então é por isso que Jesus fala dizendo. Essa é a ideia de uma parábola. Então uma parábola ilustra para a gente aqui uma verdade espiritual extremamente forte e impactante. E essa é a ideia. As pessoas, algumas iam entender, outras não. E aí entrando direto aí na parábola desse semeador. O semeador saiu a semear. É o restante do versículo 3. É o que diz o texto. E aqui é importante, queridos, dizer para vocês que o semeador dessa parábola representa Jesus. É Jesus purinho aqui. Porque a gente consegue enxergar a ideia do semeador, não de um semeador. O é uma coisa, um é outra. Um pode ser qualquer um, mas o Mateus aqui, quando escreve para a gente, é específico. Então a ideia é que Jesus é o semeador e essas sementes, que a gente consegue enxergar, representa para nós a proclamação do reino de Deus. É a mensagem de Cristo. Já os tipos de terrenos que a gente viu e agora a gente vai começar a enxergar, representam as diferentes pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia, que a gente encontra ao nosso redor quando a gente prega a palavra. Também vale destacar que esse semeador, conforme diz o texto, não escolhe o lugar que ele vai semear. Ele não escolhe. Ele simplesmente semeia por onde passa. Fica uma dica para nós. E vocês vão entender já já que dica que é essa. Mas Jesus não escolhia. Jesus simplesmente lançava as ideias para as pessoas. Nem todos, como eu já disse aqui, aceitavam essas ideias. Então, dentro disso, a gente consegue enxergar algumas coisas interessantes. E a principal delas é, não escolha para quem você vai falar de Jesus. Simplesmente fale. As pessoas que aparecerem na tua frente, fale. Ninguém aqui sabe quem é quem. Ninguém aqui conhece de verdade as pessoas. Então, um semeador da palavra, um discípulo de Jesus, simplesmente fala, simplesmente faz o que Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20 diz para que a gente faça. Vão e façam discípulos. É simples, mas às vezes um pouco complicado para a gente, porque não é fácil, eu confesso, você simplesmente sair falando de Jesus para as pessoas. Mas essa é a ideia do texto. E aí o versículo 4 diz aí, enquanto esse semeador lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Eu trouxe umas fotos aqui para ilustrar. Se você puder colocar, Igor e Mateus, por favor. O que é essa beira do caminho que o texto diz para a gente? Eu não sei se está claro para vocês. Acho que não tem o que fazer mais, já está apagado. Mas se vocês conseguirem enxergar de verdade o que está aqui, vocês veem que existe um caminho no meio e dos lados existe uma plantação. Basicamente, naquela época, em Israel... Tem outra foto também, pode passar, por favor. Isso. Basicamente é a mesma coisa, é um caminho no meio de alguma coisa. Aqui, se eu não me engano, é um manguezal, ou milharal, eu não lembro. Canavial, perdão, isso, o canavial. Dá para ver que eu estou bem, hein? É um canavial aqui. Então, a ideia, queridos, é que quando as pessoas iam para os campos, elas mesmas faziam caminhos. Porque vocês imaginem qualquer um de nós... sem esse caminho aqui para entrar lá, como que ia ser? Ia ter que se enfiar no meio do mato, ia se arranhar todo. Então, isso aqui é a beira do caminho. Isso aqui é o que o texto trabalha como beira do caminho. Eu acho que a outra foto adiante, pode voltar e deixar ela, ela exemplifica um pouquinho melhor. Tá certo que aqui já é uma estradinha de barro e tudo mais, mas Jesus então usa a ideia de que as aves comem as sementes que caem aqui nesse caminho, porque parte dessas sementes caiu numa terra dura, numa terra batida. Gente, dificilmente uma semente brota nesse chão duro aqui. Dificilmente. Nesse local, então, as sementes não penetravam. É isso que o texto está dizendo para a gente. E por não penetrarem, logo elas chamavam a atenção dos pássaros. Cheio de fome, passava ali, opa, viu, pegava, comia e ia embora. Então, esse é o primeiro terreno, a beira do caminho. Calma aí que já já eu explico para vocês o que significa quando a gente for lá para o versículo 18. E aí o texto continua, o versículo 5. Parte dessa semente caiu num terreno pedregoso, onde havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda.
Mas quando o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Pode passar para a gente ver o que é um terreno pedregoso. Vocês conseguem enxergar que existe um campo aqui grande, cheio de pedras. Isso é um terreno pedregoso. Vocês podem reparar que existem até algumas plantas saindo, mas o que mais tem aqui é pedra. Pode passar outras fotos. Esse daqui são pedras menores, mas também tem bastante pedra. E a última foto, pode ir lá, Igor, por favor, ou Matheus. É quase que um sertão, é cheio de pedra, não é qualquer lugar que brota coisas. Brota, mas não é em qualquer lugar. A primeira foto, pode voltar lá? Eu acho que vocês conseguem reparar que existe bastante plantinha no meio. E provavelmente essas plantinhas vão nascer. Mas ao que tudo indica, não nascerão da forma correta. E é o que o texto diz para a gente aqui, porque um solo coberto, cheio de pedras, ou com uma grande rocha, mas com várias partes de terra, as sementes não brotam. Por quê? É tudo muito raso. Não existe a possibilidade dessa semente ir muito fundo. E aí, esse então é o terreno pedregoso. E aí, continuando, versículo 7, vamos lá. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Acho que todo mundo sabe o que é espinho, ninguém tem dificuldade. Provavelmente todo mundo aqui já se enfiou no meio de um espinho e deu uma picada ali, já se cortou. Principalmente para quem jogava bola no meio do mato, ia buscar a bola quando alguém chutava e aí saía todo... É isso aqui. Tem outra foto também que representa, acho que eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem misturado aqui planta e espinho. É uma loucura esse negócio. E a gente vê então que nem todos os locais ali na Palestina onde Jesus estava eram tão fáceis de plantar as coisas. Nem todos os lugares. Um era muito duro o chão, outro tinha um monte de pedra e outro, que é esse aqui, tinha um monte de espinhos. Portanto, então, esses espinhos acabam aparecendo e é interessante que esses espinhos, eles não nasceram, como no versículo 5 diz. Eles simplesmente vieram para fora, ou seja, as sementes desses espinhos já estavam na terra. Elas já estavam ali. Então esses espinhos tiveram um começo rápido, como tem as ervas daninhas e tudo mais, eles literalmente vieram e sufocaram o que foi jogado depois deles. Essa é a ideia. E por fim, o versículo 8, outra semente ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Acho que todo mundo sabe o que é uma boa terra e todo mundo consegue enxergar como é uma boa terra quando vê uma semente brotando. Aí eu fui colocando do pequenininho até o maior. Aí já brotou mais, pode passar. E aí é aquela famosa, ou uma das fotos do Windows que todo mundo deixa de tela lá no computador. Que negócio lindo, que negócio maravilhoso. E aí, agora então, a gente começa a enxergar quais são os tipos de solo e quais são os tipos de campo que esse semeador está falando. Mas antes, o texto aqui em Mateus diz lá no versículo 9 a seguinte expressão: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais uma vez aparece uma, entre aspas, redundância. Gente, se eu tenho ouvido e eu não sou surdo, eu não tenho uma dificuldade, eu ouço. Provavelmente era isso o que as pessoas que estavam ali ao redor de Jesus pensavam. Esse cara está de piada comigo, pô, eu estou ouvindo o que ele está falando. Vocês estão ouvindo aqui o que eu estou falando. Mas essas palavras de Jesus possuem um sentido muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Agora, ele então lembra essas pessoas que trata de um ouvido interior, ouvir com o coração. Se essas pessoas não ouvissem interiormente e profundamente essa parábola que ele estava dizendo, isso não ia significar nada para eles. Exatamente nada. Talvez alguns até iam sorrir com o que Jesus estava falando, outros iam ficar bravos, né? Mas essa história seria uma história insignificante. Por isso que Jesus, na linguagem dele, está dizendo assim: olha, quem tem ouvidos, abra o seu coração, abra o seu ouvido interior para você entender o que eu estou te dizendo. Quem tem ouvidos, ouça. Fica claro aqui para nós que, como Jesus mesmo diz, nem todos iriam entender o que ele estava falando, porque os corações dessas pessoas estavam o quê? Fechados,
trancados. O ouvido interior, digamos assim, estava fechado. Ia bater e ia voltar. Não ia valer de nada. Jesus conhecia e conhece todos. Por isso que ele estava dizendo aquilo então. Fica para a gente de lição que talvez as palavras de Jesus em algumas pessoas que a gente conhece podem não ter efeito nenhum. É por isso que volta e meia a gente está conversando e alguém fala assim, mas poxa, eu falo tanto de Jesus para fulano. Está fechado. Está literalmente fechado. E aí, agora a gente consegue começar a pensar no que o texto significa. O versículo 18 ele começa a dar a explicação. Ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve, versículo 19, a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é aquele que foi semeado à beira do caminho, que a gente viu lá atrás, aquela foto, se quiser voltar lá, enquanto eu for falando vai passando, né? Num coração duro, queridos, assim como um chão batido, a palavra de Deus não penetra. Não penetra. Logo, o que acontece? O maligno vem, ou talvez a palavra que a gente gosta de usar, o diabo vem, que são os pássaros lá no exemplo, e arranca o que foi semeado. Literalmente arranca. E usa e abusa dessas pessoas que são cegas espiritualmente. Essas são aquelas pessoas às quais a pregação sequer consegue chegar, não consegue penetrar. É uma pessoa dura. Você fala, caramba, que negócio difícil. Os ouvidos, parece que a pessoa não está nem aí, o coração é insensível. Parece que aquela pessoa trata Deus como se fosse uma piada. Esse é o tipo de pessoa, queridos, que tem o coração basicamente igual lá ao de Faraó, do Êxodo, que Deus endurece o coração daquele cara e as pessoas têm o coração duro. Talvez alguns até desdenham do nome de Jesus, perseguem os cristãos, não dão a mínima para quem de fato é o nosso Salvador e até zombam da cruz. Naturalmente e muito provavelmente, essas são as pessoas que a gente mais tem encontrado nos dias de hoje. É triste. Você parece que está conversando com uma parede, literalmente. Parece que é uma parede que está diante de você. Essa é a explicação que Mateus dá para aquela terra batida, para essa pessoa dura. O coração dessa pessoa é mais duro do que esse chão aqui. E aí, indo lá para o versículo 20 e 21, ele vai explicar o segundo terreno agora. Esse é um texto que eu costumo dizer que dispensa pregadores. Você lê e consegue entender. É um dos que são interessantíssimos, porque não precisa de alguém para te dar grandes explicações. Ela é clara. A palavra de Deus é clara. Versículo 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. 21. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo faz o quê? Abandona. Esse aqui, queridos, é o caso daquela pessoa que é superficial e emocional. Embora essa pessoa receba a mensagem, receba a palavra com bastante alegria e entusiasmo no início, né, ela fica, depois de um tempo, completamente murcha, porque o sol no texto diz que bate e essa pessoa fica murcha. A palavra para essa pessoa é acolhida com muita alegria, extrema alegria, é um negócio feliz. A pessoa fica entusiasmada com a pregação, vai embora para casa super alegre depois do culto, porém, tão logo chegam as tentações, as adversidades, as dificuldades que o cotidiano acaba trazendo e essa pessoa joga esse entusiasmo pelo ralo e tudo vai embora. Esse é o terreno cheio de pedras. A pessoa até gosta, acha interessante, pensa e tenta mudar de vida, mas quando o amigo da faculdade começa a convidar para ir, vamos para balada, o cara aí fica ali meio travado, eu não sei se eu vou, se eu não vou, vai. Depois de um tempo, depois do cara chegar, esse negócio de igreja, isso é furada, você é doido, para com isso. Você está ficando chato igual o seu pai. Eu ouvia isso muitas vezes. E aí, de repente, o cara, com tanta pressão, faz o quê? Cede. E esse exemplo do amigo da faculdade que chama para ir para a balada é só um. Existem várias coisas que podem acontecer, que pode tirar essa pessoa aí. Por quê? Porque o coração
daquela pessoa estava muito superficial com relação à palavra. Ela respondeu com muito entusiasmo, mas falhou em não firmar as raízes na palavra. Esse é o segundo terreno. Portanto, fica claro aqui para a gente, queridos, que a palavra de Deus não é para os entusiasmados. Não é para os entusiasmados. A palavra de Deus é para quem persiste e vai até o fim. Talvez a gente, cada um de nós aqui, já teve um entusiasmo muito grande quando ouviu a primeira vez. Mas se você está aqui é porque passou de um entusiasmo. Em nome de Jesus, assim eu espero. E aí é o que o texto diz para a gente aqui. E aí, continuando o versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Essa pessoa aqui, esse terreno dos espinhos, é praticamente igual ao terreno cheio de pedras, aos terrenos pedregosos. Mas a diferença dessa parte aqui para outra é que não diz que a pessoa que tem os espinhos abandona. O texto não diz que essa pessoa abandona, ou que ela sai, ou que ela não é salva. Não diz isso. Mas diz que depois de um tempo as coisas a sufocam. Então essa semente que brota entre esses espinhos descreve o ouvinte da palavra que é preocupado demais. É uma pessoa cujo coração já está cheio de cuidado e de interesses mundanos. É quase parecido com a de terrenos pedregosos, mas um abandona e o outro não diz se abandona ou não. Como eu disse, quando a gente passou lá pelo versículo 7, os espinhos já estavam ali. E logo aconteceu o quê? Eles brotaram. E o que isso significa para nós? Significa que as pessoas que dão ouvidos à palavra podem de alguma forma parar também de dar ouvidos à palavra por conta de coisas que já estão enraizadas em suas vidas. E isso é muito interessante, porque talvez vocês podem me perguntar, mas que coisas são essas que estão enraizadas na minha vida, que eu já trouxe de bagagem e que isso pode me atrapalhar ao longo da minha caminhada com Jesus? Eu digo para vocês, são várias. Tem namoro, faculdade, trabalho, dinheiro, bens, ou tem as dificuldades pessoais, o caráter, o temperamento, pecados enraizados. Tudo isso engole a pessoa. E de alguma forma, tudo que ela ouviu é enterrado. É literalmente enterrado. Então elas acabam sendo o quê? Sufocadas. Pelo que eu citei agora há pouco. E vocês sabem, queridos, é só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Tem um autor que eu gosto bastante, que é Moody. Ele diz que uma fidelidade dividida não permite maturidade sobre valores espirituais. Essa pessoa até pode ser salva, essa pessoa até pode conhecer Jesus, mas, de alguma forma, e por conta das preocupações e enganos, ela é morta espiritualmente. É uma pessoa que você olha, está há 10 anos na igreja, e você fala, rapaz, tu não vai crescer não. E a pessoa está ali, naquela mesmice, não sai do lugar, não muda. O coração dela é literalmente esmagado, estrangulado. A vida dessa pessoa se torna sobrecarregada, até o ponto da consciência dela em relação a Deus ser completamente o quê? Sufocada. Deixa eu dizer aqui algo extremamente importante. Talvez você que está aqui hoje, está ouvindo, pode ser esse tipo de pessoa. A pessoa que se sente sufocada. A pessoa que está há tanto tempo tentando fazer alguma coisa e fala, caramba, mas eu não consigo, eu não dou um passo, eu não saio do lugar. Talvez você pode ser, ou talvez você conheça pessoas que são assim, que têm uma consciência de quem é Jesus, que querem mudar, que querem de fato viver alguma coisa diferente, mas se sentem sufocadas por causa das preocupações e desses enganos que a vida trazem para a gente. No entanto, eu queria afirmar aqui, para você que tem Jesus, mas que talvez está passando por isso. O fardo de Jesus é completamente leve e o jugo de Jesus é suave. Jesus não morreu e não trouxe salvação a nós para que a gente vivesse com um peso nas costas. A gente não precisa disso. A palavra de Deus é clara. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês. Jesus quer. Jesus se importa, é uma das coisas que Jesus mais gosta, é mudar corações. Então, se quebrante diante de Deus, que Ele pode te ajudar. Se você tem dificuldade, conversa com a gente aqui da liderança, que a gente está disposto e disponível para te ajudar. Esse então é o terceiro terreno. E o último,
finalmente, o versículo 23 explica para a gente. Ele foi semeado em boa terra. Esse é aquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, de 60 e de 30 por um. Esse é o último texto. O Cristo, então, Jesus, não diz para a gente que a terra boa não tem pedras e não tem espinhos. Reparem aí, ele não diz nada. O fato dele não dizer significa muito para a gente. Não significa também que toda terra boa tem semente, tem pedra e tem espinho. Mas o fato dele não dizer mostra para a gente que sim, podem de alguma forma ter coisas que não são tão difíceis para a semente germinar e para a semente dar frutos, né? Mas o que isso significa? Que a caminhada com Jesus não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Haverá alguns frutos que vão ser dados por nós com muita luta, com muita dificuldade. Mas felizes são os que persistem no Senhor. Essas aqui são as pessoas que não só ouvem a palavra, mas que também a entendem. Existe uma grande diferença de eu ouvir algo e de eu entender algo. Quando eu era pequeno, eu gostava pra caramba de ouvir a minha mãe. Várias coisas que ela dizia. Aí ela depois perguntava assim, tu entendeu? Não. Era isso que acontecia. Mas eu tô aqui há meia hora falando, você não entendeu? Não. Ou me fazia de desentendido, que eu não estava nem aí, não queria ajudar, não queria fazer as coisas. Então aqui existe uma grande diferença. Esses são os ouvintes que ouvem e que entendem e colocam em prática. É isso que o texto diz. Esse solo final aqui trata da pessoa que persiste, que vai até o fim. E quando estiver ali de frente a frente com Deus, frente a frente ao Pai, vai ouvir, servo bom e fiel. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Gente, que alegria, que maravilha vai ser chegar na frente de Jesus, fico todo arrepiado. E aí, vem, pode vir, é para sempre aqui agora. Vai ter coca para sempre. Ei, que legal, não sei, mas é para sempre o negócio. Você persistiu, você foi até o fim, você lutou, você deu fruto, mesmo caindo chuva, torrencial, aquela loucura, mas você está firme. E que alegria vai ser para nós quando a gente chegar e dar de cara ali e Deus falar, vem, pode entrar aqui. Você teve uma vida com Jesus e por isso, porque Jesus é o teu advogado, você pode entrar. É importante então isso para nós, e mais importante ainda, é legal de dizer também que cada um de nós vai dar fruto conforme o tempo. Eu sou diferente do Arthur, o Arthur é diferente de mim, cada um é diferente, ninguém é exatamente igual aqui, nem os irmãos gêmeos são iguais. Então, a ideia do texto, quando ele trabalha a ideia de que vão ter frutos de 30, 60 e 100 por uma semente plantada, significa, assim, aplicando a nossa vida, que cada fruto vem conforme a maturidade. Tem algumas pessoas que rapidinho dá o fruto, mas tem outras que é um pouco mais moroso, mas a ideia é que todo mundo vai produzir alguma coisa. E a primeira vez que eu li esse texto eu fiquei impressionado, porque Mateus diz que uma semente lançada geram outros 30 frutos. E eu falei, rapaz, que loucura, uma só. É isso, uma gera outras 30, ou 60, ou 100. Cada um de nós vai estar aí no meio, mas a ideia é que pelo menos estejamos nesse meio e dando frutos. E como eu disse aqui, esse solo bom não significa que não vai passar por momentos difíceis. Veja, por exemplo, uma árvore, quando nasce. Ela está exposta às intempéries do tempo. Está exposta, está ali. Vem vento, vem chuva, vem furacão, vem um monte de coisa. É o cachorro fazendo xixi na árvore, é um monte de coisa. É espinho nascendo no pé da árvore. São várias coisas. E conosco, querido, será a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Mas se a nossa árvore ou a nossa casa estiver construída em cima de uma rocha, que é o Senhor, nada vai tirar a gente do lugar. A força e resistência de uma árvore contra os ventos e contra as tempestades corresponde à profundeza das raízes dela. Se essa árvore estiver extremamente enraizada, pode vir o que for, ela não vai cair. Volta e meia eu gosto de ver uns vídeos aleatórios assim no YouTube. Eu gosto de ver gente cozinhando, de gente fazendo ferro lá, moldando ferro. E às vezes eu vejo vídeo de plantação. Uma vez eu fui ver um vídeo de pessoas tentando arrancar um toco de uma árvore, desse tamanho assim mais ou menos. Eles ficaram umas 3 horas para tentar arrancar. Era corrente, era carro 4x4, tração, e não ia de jeito nenhum. Até que resolveram colocar uma roda ali de trator e puxou e o negócio saiu. Mas por que toda essa dificuldade? A raiz era extremamente profunda. E com a gente é exatamente isso, queridos. Se a nossa raiz
for extremamente profunda, pode vir o que for, a gente vai ficar firme com Jesus. Então, para concluir aqui a pregação de hoje, a gente consegue enxergar 4 tipos de solos ou 4 tipos de pessoas diferentes. As duras, as que rápido abandonam, apesar de até gostar, isso é, as pessoas que são superficiais, os que se preocupam demais com as coisas de si mesmos e da vida e se distraem, e os que são receptivos e os que são os que persistem. Eu tenho uma pergunta para fazer para nós aqui hoje. Em qual desses 4 solos você que está aqui se encaixa? Pensa aí. Qual desses 4, cada um de nós, homem e mulher, qual nós nos encaixamos? Eu espero, em nome de Jesus, que seja no último. Mas se talvez a tua resposta for diferente, você está respirando. Você ainda tem tempo para mudar. Peça ajuda para pessoas que estão próximas para vocês. Então hoje fica claro aqui para a gente que existem vários tipos de solos dentro dessa parábola, diferentes pessoas que reagem a formas distintas à pregação do Evangelho. E isso é muito interessante. A gente pensa que todas as pessoas que conhecem, por exemplo, ou vivem com Jesus, vão ser fiéis para sempre. Mas essa parábola, queridos, nos ensina que, apesar de cada um viver de um jeito, nem todos vão ser fiéis até o final. Quantos casos, por exemplo, a gente já não viu de alguém que era ponta firme com Jesus, de alguém que tal vinha, fazia um monte de coisa, era mó legal, e hoje nem está aqui há muito tempo. A gente dificilmente lembra da pessoa. Ou o contrário, o cara era um tranqueira. Alguém olhava e falava, meu Deus, esse aí é só entregar na mão de Satanás. Era literalmente assim, eu já vi gente falando isso. E de repente a pessoa se converteu e falou, eita, que loucura. Você chegar no céu e vai ter 3 surpresas. A primeira delas é falar, rapaz, cadê o fulano que não está aqui? Eita, não veio. A segunda vai ser, eita misericórdia, tu veio, não é possível. E a terceira vai ser o quê? Ufa, cheguei. Essa vai ser a terceira surpresa. Mas a ideia, queridos, é que talvez pessoas que estavam hoje não estão mais. E umas que a gente nem imagina, um dia vão se converter e vão chegar. É Deus. Deus sabe das coisas e sabe como faz as coisas. Então essa parábola deve animar nós, que em Jesus somos os semeadores espirituais, que ensinam, que pregam e que guiam outras pessoas. No caso, isso é para nós todos. Então, essa parábola serve como uma injeção assim, de ânimo para a gente. Não fiquemos desanimados, pelo contrário, Jesus nos orienta a andarmos animados. Então, hoje eu quero te encorajar com essa ideia de você não se sentir desanimado, se talvez você tiver a impressão de que ninguém está te escutando, apesar de você estar pregando a palavra de Deus com fidelidade. A fé não pode ser forçada nas pessoas. Não pode ser forçada. A gente simplesmente faz o nosso trabalho e é o Espírito Santo quem age. Ninguém aqui se chama Espírito Santo, eu acho. Cada um tem um nome que não é Espírito Santo. Então a gente simplesmente fala e ele faz o restante. Então fique firme, de verdade, fique firme, continue falando do Senhor para o seu amigo da faculdade, do serviço, para a tua mãe e para todos quanto aparecerem aí na tua frente. Ninguém aqui sabe quais são os solos que vão encontrar. Cabe a nós, claro, cuidar primeiro da nossa vida espiritualmente, se alimentar para depois alimentar as pessoas. Que nós possamos permanecer de verdade ligados à videira verdadeira que é Jesus, conforme o texto lá de João 15:1 diz para a gente. Então, essa é a grande história, ou a história antiga, como a gente viu, que traz uma verdade extremamente extraordinária para as nossas vidas. Amém, gente? Vamos orar. Jesus, muito obrigado, porque nós encontramos aqui em Mateus, capítulo 13, essa parábola que é tão rica, é tão preciosa e é tão ilustrativa e didática para os nossos dias. Eu te louvo porque nós conseguimos olhar quais são esses 4 tipos de solos, ou quais são os 4 tipos de pessoas que nós encontramos no nosso dia a dia. Talvez nós que estamos aqui antes, há algum tempo, éramos as pessoas duras, aquele chão batido, aquela terra impenetrável, mas o Senhor nos transformou. O Senhor nos resgatou das trevas e transportou para a sua maravilhosa luz, e eu te louvo por isso, Deus, porque hoje
em Ti, servos do Senhor, nós temos a possibilidade de semear nos diversos tipos de solos que existem. E eu oro, Deus, para que cada um de nós possa entender essa parábola verdadeiramente, a fim de que não se desanime quando talvez falar de Jesus, evangelizar, dar testemunho e não obtiver retorno. Eu oro, Deus, para que em Ti nós possamos descansar, para que em Ti nós possamos permanecer, a fim de que, cuidando de nós mesmos, nós consigamos atingir outras pessoas. E o texto é claro, quem dá a colheita, quem dá a multiplicação é o Senhor, não nós. Nós somente precisamos cumprir o nosso papel de semear. E Deus, então, em nome de Jesus, que cada um de nós possa cumprir com esse papel. E eu oro também, Deus, para que se de alguma forma existe alguém aqui que se encaixa naquele terreno com espinhos, pessoa que conhece, que busca tentar viver uma vida com Jesus, mas de alguma forma as preocupações, as coisas da vida acabam afastando essa pessoa. Eu oro, Deus, para que em Ti essa pessoa possa vencer, para que em Ti essa pessoa possa deixar todas as mazelas, todas as dificuldades, a culpa, tudo de lado, porque o Senhor já venceu isso por nós na cruz. Que cada pessoa que se vive desse jeito, Deus, possa em Ti ser completamente transformada. Usa-nos como igreja para nos auxiliarmos, para nos cuidarmos, para nos amarmos uns aos outros. Eu oro, Deus, com muita alegria, com muita gratidão por essa oportunidade que nós temos de olhar aqui para Mateus e de, através da Tua palavra, podermos ser transformados. É em Cristo Jesus que eu faço essa oração, com muita gratidão no coração. Amém.